iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 109 e 110. Este é um salmo que é fundamental para a compreensão da identidade de nosso Senhor Jesus Cristo e por isso ele é repetido várias vezes na liturgia da palavra da Santa Missa. E nós vamos ler a quarta estrofe desse salmo que diz: Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. E como para compreender a profundidade desse salmo, nós precisamos mergulhar e tentar entender a figura de Melquisedeque. Este homem que teve um grande encontro com nosso pai Abraão. E Abraão foi abençoado por ele e pagou e entregou seus dízimos a ele, representando que aquele homem, ou aquela figura, melhor dizendo, prefigurava alguém infinitamente maior. E como estamos nessa semana acompanhando nas primeiras leituras da liturgia da missa, a carta aos Hebreus, eu vou ler junto com vocês para que a gente possa compreender mais a figura de Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando este regressava do combate contra os reis e o abençoou. Então, se ele abençoou Abraão, quer dizer, o nosso grande pai Abraão, significa que ele é maior do que Abraão. Foi ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E o seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, depois Rei de Salém, o que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de dias. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Meu querido irmão, minha querida irmã, preste atenção nesta figura que abençoa Abraão. Todas as pessoas que aparecem na Bíblia, geralmente quando vão realizar algo importante, é apresentada a sua filiação. Abraão apresenta quem é o pai dele, sempre a sua genealogia, para que a gente entenda quem é ele e em que contexto ele vive. Todas as pessoas são presas ao tempo e ao espaço e uma genealogia, porque recebem a vida de um outro, do seu pai, da sua mãe. Melquisedeque aparece sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem início e sem fim. E sendo sacerdote, prefigurando quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, o sumo e eterno sacerdote, aquele que assumiu a nossa natureza e se compadece de nós e oferece ao Pai os nossos sacrifícios. E recebe do Pai todas as bênçãos e comunica todas essas bênçãos a cada um de nós. Por isso que Cristo é o sumo e eterno sacerdote. Nesse dia, eu gostaria que você conseguisse compreender um detalhe a mais sobre o sacerdócio na igreja, o sacerdócio católico. Se Jesus é o único sacerdote, o sumo e eterno sacerdote, significa que todos os sacerdotes, isto é, todos os padres e bispos, eles são, na verdade, participantes do único sacerdócio de Cristo. Então, todo padre, todo bispo, ao ser ordenado, ao receber o sacramento da ordem, eles são identificados ao sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando nós nos dirigimos também aos padres e aos bispos, nós nos dirigimos como sacerdotes eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Eles participam do único sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo. Por isso, por exemplo, todas as vezes que o padre, na missa, na consagração, ele realiza isso como participação no sacerdócio de Cristo. Todas as vezes que você vai se confessar com um padre ou com um bispo, aquele que absolve é o único e eterno sacerdote, Jesus Cristo, segundo a ordem do rei
Melquisedeque. Que hoje o nosso coração se encha de gratidão pelo dom do sacerdócio. Primeiro, do único, que é Jesus Cristo. E depois de todos aqueles sacerdotes, o pároco da nossa paróquia, o nosso bispo, todos aqueles que pelo sacramento da ordem foram unidos a Cristo no seu sacerdócio, que por isso realizam obras de sacerdote. Significa, oferecem em nosso nome os sacrifícios a Deus e trazem a bênção de Deus para nós. Que nesse dia nos comprometamos a rezar por todos os sacerdotes, principalmente aqueles que de alguma forma têm alguma ligação com a nossa vida. E assim concluímos rezando mais uma vez a quarta estrofe do Salmo 109 e 110, que diz: Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Amém.